aqui no UOL tem um prêmio muito legal. Você já foi no prêmio, ô Sakamoto? Não sei se você já Não, esteve. não fui não, no Prêmio Nossa não. O Prêmio Nossa 2025. O Josias já votou, inclusive, que a gente já abriu aqui no nosso programa para votação, porque o público pode votar. Quais são os melhores bares e restaurantes de São Paulo? Esse prêmio é um prêmio muito querido aqui no UOL, ele é um prêmio ainda muito jovem, está na sua segunda edição, e ele traz aí uma votação expressiva por parte dos usuários do UOL, né, para quem clica aí no UOL e vota e escolhe, além também da escolha de um jurado e um júri muito especializado. Foram 60 pessoas escolhidas entre críticos de gastronomia, jornalistas, influenciadores digitais que votaram quais são os melhores estabelecimentos de São Paulo. E ontem teve a festa de entrega dessa premiação, que aconteceu no Blue Note, em São Paulo, e que eu tive a honra de ser uma das apresentadoras ao lado do Mohamed, que estava lá comigo para que a gente pudesse entregar esse prêmio. Quem também ajudou nessa entrega foi o nosso colunista, o Josimar Melo, que já está comigo ao vivo aqui no nosso All News para a gente falar um pouquinho da bagunça que fizemos ontem lá, hein, Josimar? Boa noite, seja bem-vindo. Bom, boa tarde. A noite foi ontem, né? Boa noite, eu falei boa noite, eu ainda tô com a noite. Animado mesmo o negócio. Foi animado. Foi muito animado. Veio direto para cá. Não, quase isso, né? Ô, Josimar, vamos lá. Eu acho que eu só queria trazer aqui um pouco dos nomes, antes de você comentar, um pouco dos nomes, né? Quem foram os principais vencedores? A gente dividiu aí primeiro entre os escolhidos pelo público, foram quase 200 mil votos, e os escolhidos pelos jurados, né? Os preferidos pelo público são lá, a melhor hamburgueria, Coringa do Beco. O melhor restaurante italiano, Vicolo Nostro. A melhor pizzaria escolhida pelo público, Pizza Scena. O melhor boteco, Tantin. O melhor bar para petiscar, Veloso. Essas são escolhas feitas pelo público. E tem também os escolhidos pelos jurados. Os melhores restaurantes, o melhor restaurante foi o Tuju e o melhor chefe foi o dono do Tuju, Ivan Halston. Eu queria que você contasse para a gente aí a diferença entre as escolhas do público e as escolhas do jurado. Como é que você vê essa divisão e a soma de tudo? Traz algo interessante para São Paulo? Olha, eu acho que os resultados foram todos muito interessantes. São bem diferentes, né? A votação da crítica especializada da votação do público, mas isso eu acho natural, porque são critérios diferentes, né? Acho que o público, em geral, às vezes vai num lugar buscando não somente a gastronomia. Ele vai num restaurante de bairro, ele vai num restaurante familiar, ele vai num lugar que ele se sente bem, um lugar que ele frequenta a vida inteira. É interessante saber que lugares de São Paulo ganham esse carinho, né, do público, consumidor e tal. Agora, ao mesmo tempo, é importante você ter também uma premiação mais técnica, que são de especialistas, que vão lá analisar principalmente a gastronomia, enfim, e que tem um repertório maior, porque a gente que é do ramo, a gente não vai só nos restaurantes do nosso coração, a gente tem que circular a cidade inteira. A gente compara os restaurantes do coração, do bairro, da família, com outros que podem não ter o mesmo sentido afetivo para a gente, mas que a gente vai analisar objetivamente, como qualidade. E eu acho que é muito interessante a gente ver os finalistas, não só os vencedores, porque você vê que tem uma qualidade muito grande. Quer dizer, cada categoria das 9 ou 10 que a gente votou, você tinha ali 3 finalistas para cada um, que mostram um padrão de qualidade da gastronomia de São Paulo muito alta, assim, difícil decidir entre aqueles finalistas, né? Mas, no fim, teve um ganhador em cada uma delas, mas são todos de alta qualidade, assim, muito representativos da qualidade da nossa gastronomia. Só um pouquinho. Josimar, eu queria que falasse sobre duas pessoas que subiram ao palco, que foi um momento muito especial lá. São duas mulheres que estão à frente de 2 grandes restaurantes em São Paulo e que foram premiados. O melhor japonês, a Izome, no comando da Thelma, né? E o Tordesilhas,
restaurante comandado pela Mara Salles. Ela se emocionou no palco ao dizer a luta que é ser uma dona de um restaurante em São Paulo, a luta que é ser uma chefe, né, mulher também, e ela que está comemorando 35 anos. Queria que você falasse rapidamente sobre esses 2 restaurantes e por que eles são tão especiais e a alegria de UOL premiá-los. São restaurantes que eu conheço desde que nasceram. A Mara Salles fundou o Tordesilhas com a mãe dela. Ela não era cozinheira profissional, a mãe era uma cozinheira também doméstica, e ela fez uma carreira sensacional. Sendo que, no caso dela, ela optou por fazer do restaurante uma espécie de repertório da cozinha brasileira de norte a sul. Então, você tem lá pratos do Pará, pratos do Paraná, pratos de São Paulo, pratos de Minas. Não é um restaurante de cozinha regional específico do Nordeste ou da Bahia ou de churrasco do Rio Grande do Sul. Ela, assim, num período em que, além das dificuldades de ser chefe mulher num mundo machista, como sempre foi o da cozinha profissional, além disso, ela também enfrentou uma circunstância de que, 35 anos atrás, cozinha no Brasil, restaurantes no Brasil considerados de alta qualidade eram restaurantes de cozinha europeia. Os grandes restaurantes de São Paulo eram franceses e italianos. Não tinha restaurante brasileiro ali naquele topo. E ela veio, enfim, trilhando esse caminho de colocar a gastronomia brasileira também num patamar superior como os demais. Então, ela está de parabéns a Mara Salles e o Tordesilhas. E a Thelma Chimizo, que é a outra mulher que foi premiada, do restaurante Aizomé, eu tenho a dizer uma coisa legal também, que uma característica particular do restaurante Aizomé é que não é um restaurante de sushi. E a gente ganhou o hábito de considerar que comida japonesa é sushi. E mesmo porque os sushis em São Paulo são muito bons. Os restaurantes de sushi são maravilhosos, eu acho que superiores à da maioria dos países fora do Japão. No entanto, a cozinha japonesa é mais ampla do que isso, não é só sushi. E o Aizomé, desde o início, é um restaurante que apresenta também um panorama mais completo da cozinha japonesa. Ela faz menus degustação, o restaurante sempre fez isso, com vários pratos, frituras, quentes, pratos no vapor, e também sushi e sashimi. Mas isso é só um pedaço da refeição. Então, acho que ela está ensinando São Paulo, aos que não são de origem japonesa aqui de São Paulo, a entender que é mais ampla do que apenas um prato. Então, está de parabéns também o Aizomé e a Thelma Chimizo. Prazer ter você aqui. Puxando essa ideia que você colocou, que comida japonesa não é só sushi. Né? Agora, o interessante é que entre os premiados também não tem só restaurantão, aqueles famosos, né, grandes, tradicionais. Você tem o Tordesilhas, você tem o Aizomé, são restaurantes que já são consagrados. Né? Agora, você tem outros, né, que caíram no gosto do paulistano e são, digamos, eu vou usar o termo não de forma depreciativa, mas muito elogiosa, portinha. Você tem o Mapu, você tem o Make Almost Not War, você tem outros restaurantes que são excelentes, né? E que fogem um pouco dessa coisa, não é o grande restaurante, é um restaurante menor, às vezes até economicamente mais acessível, né? E a gente tem visto esse tipo de restaurante explodir em São Paulo nos últimos tempos. Esse pessoal está causando uma renovação na gastronomia paulistana, não? Eu acho que sim. Eu acho que desde que o restaurante Mocotó virou uma grande estrela. Aliás, o Mocotó era finalista em 2 categorias aqui, mas o chefe Rodrigo Oliveira, com o restaurante Mocotó, que é um restaurante de comida sertaneja de Pernambuco, fundada pelo pai dele e tal. Desde que ele começou a se destacar na cena gastronômica de São Paulo, um restaurante de cozinha brasileira, sertaneja, barato, com um ambiente bastante simples, mas uma comida de alta qualidade. Acho que isso foi abrindo o caminho para que hoje a gente tenha esse fenômeno que você mencionou, quer dizer, as pessoas estão aprendendo que a qualidade da comida não é necessariamente associada à elegância do salão, à prataria da casa, aos altos preços que
Os restaurantes muitas vezes têm que cobrar, se eles quiserem manter um ambiente luxuoso, faz parte da fórmula, mas as pessoas estão entendendo que tem um momento que você quer uma alta gastronomia servida assim, com toda a suntuosidade que se tornou clássica, porque você quer ir numa celebração, numa comemoração, então você não quer só a comida, você quer todo aquele entorno, mas estão aprendendo a ver que também a boa comida pode estar embalada em um cenário muito mais simples, em preços muito mais abordáveis e sem abrir mão da qualidade. Então, acho que isso, agora, hoje São Paulo está aprendendo isso. Antes, São Paulo não sabia disso, até 30, 25 anos atrás. Mas hoje, realmente, tem uma geração de chefes e de restaurantes que mostram que gastronomia não tem que ser um item de luxo. Gastronomia é qualidade. Um pão com manteiga pode ser uma porcaria, se o pão for ruim, a manteiga for ruim, mas um pão com manteiga pode ser gastronomia, pode ser alta gastronomia, se forem de alta qualidade. E nunca vão ter o preço de caviar, vai ser sempre pão com manteiga. Você é maravilhoso, adoro ouvir o Josimar. Eu acho que finaliza super bem essa história do pão com manteiga. E um dos momentos quentes ali também é a questão dos botecos, boteco para petiscar, boteco para comer. A gente está evoluindo demais nos petiscos, um mais gostoso que o outro. Abram aí a reportagem que está na página do UOL para você saber todos os endereços e frequentar cada um deles e depois mandar aqui para a gente. E também nas redes sociais, tem no canal Nossa lá no UOL, que você encontra no Instagram também, todos os endereços e os locais vencedores de ontem. Josimar, um beijo para você. Muito obrigada por ter vindo aqui hoje. Até. Beijo, obrigado a vocês. Um abraço a todos. Obrigado. Um abraço.